Hoje nós vamos tratar sobre como os cristãos veem o mundo, enxergam a realidade, compreendem, interpretam as coisas. Esse é um assunto muito importante. Eu creio que a gente precisa falar sobre isso, porque no dia a dia a gente está sendo influenciado de diversas maneiras, né? Quando nós estamos no nosso carro e ligamos o rádio, por exemplo, nós estamos ali ouvindo e sendo influenciados por alguém que tem uma visão de mundo. Quando nós ligamos a televisão ou assistimos a um vídeo na internet, qualquer que seja, pode até ser um vídeo de um tema assim, completamente aleatório, não precisa ser político, qualquer coisa que a gente assista, a gente acaba sendo influenciado por uma determinada cosmovisão, uma determinada visão de mundo. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre qual deve ser a nossa visão de mundo, como o cristão deve enxergar a realidade e então a gente poder filtrar as influências que nós recebemos no nosso dia a dia, né? Então, introdutoriamente, a palavra cosmovisão, ela significa visão de mundo, simples assim. Cosmo é cosmos, o mundo, o universo. E visão, de fato, é a visão que se tem do mundo. Existem muitas maneiras de ver o mundo, né? Talvez, se a gente fizesse uma conta de quantas cosmovisões existem, nós teríamos que olhar para quantos seres humanos existem, porque cada um tem a sua cosmovisão, né? Que se aproxima da cosmovisão de outras pessoas, de um determinado grupo, mas no final das contas cada um tem suas particularidades também, enxergam as coisas a partir da sua própria perspectiva, uma perspectiva muito particular, né? Então tem muitas maneiras de ver o mundo. Cada visão de mundo responde a questões fundamentais. Geralmente essa temática, né, cosmovisão, ela está muito ligada às questões mais fundamentais para os seres humanos. São questionamentos que fazem parte do ser humano, né? Nós, seres humanos, independentemente de religião, independentemente de qualquer ideologia, os seres humanos precisam responder a essas questões. Por exemplo, o que é o homem? O que é o ser humano? O ser humano é um animal? Ou o ser humano é um ser divino? O ser humano é uma mistura das coisas? O que é o ser humano? Cada religião, cada pessoa, cada povo vai ter respostas a essa questão. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Existe algum propósito ou é tudo totalmente aleatório? Quer dizer, nós estamos aqui simplesmente por conta de um acaso. Então, são questões. E cada grupo, cada pessoa, cada povo, cada nação vai ter um acervo de respostas a essas coisas, né? Qual é o significado da história humana? Existe significado? Tudo acontece dentro de um ciclo que retorna e vai ou não, ou estamos caminhando numa direção de um fim? Então, a gente precisa entender qual é o significado. Como que nós devemos interpretar acontecimentos do passado? Esse como depende da visão de cada um. Alguns vão dizer que a gente deve simplesmente desprezar o passado, olhar para frente. Outros vão falar, não, o passado é o ideal. O ideal de vida é o que aconteceu. Então a gente não pode mais pensar em coisas novas, em novidades. A gente tem que pensar naquilo que já foi feito, já foi estabelecido, é verdadeiro. Então, tem visões diferentes acerca de como ou de qual é o significado da história. E uma outra questão fundamental é o que acontece depois da morte. Isso é fundamental para nós. Porque se as pessoas concluírem que não existe nada após a morte, isso influencia diretamente no sentido da vida no presente.
Se pensamos que existe algo após a morte, então, de alguma forma, nós precisaremos viver no presente, crendo ou buscando nos aperfeiçoar para o que virá no futuro. Enfim, as religiões, as pessoas, os cientistas terão respostas para essas questões. Isso é absolutamente natural, porque o ser humano é feito para buscar conhecimento. O ser humano existe com uma capacidade racional muito grande, então fazer questionamentos faz parte de ser humano. Né? E aqueles que não questionam, não têm dúvidas, não perguntam, acabam, de certa forma, realmente não desenvolvendo a sua capacidade racional. Então, pensar é algo humano e é algo natural, e a gente precisa fazer isso. Ainda introdutoriamente, eu gostaria de dizer o seguinte, que cosmovisão pode ser comparada às lentes de um óculos. Então, eu tenho aqui o meu óculos, tem duas lentes, né? E cosmovisão é mais ou menos isso. Se eu olhar para vocês sem óculos, eu vejo de uma maneira. Eu vejo, na realidade, de uma maneira bem... Exatamente. Bem estranha, porque eu tenho miopia, tenho astigmatismo, então eu não consigo ver de forma bem definida o rosto de vocês. Mas eu sei quem são vocês, porque meu grau não é tão alto, enfim. Mas tem pessoas com grau altíssimo, e simplesmente se tirarem o óculos, se tirarem as lentes, não conseguirão praticamente sair do lugar, né? Mas cosmovisão é basicamente isso, porque quando eu ponho os óculos, então eu tenho uma visão bem melhor da realidade, né? Eu estou vendo a coisa de forma definida. E por que então? Afinal, assim como as lentes de um óculos definem a maneira como o seu utilizador vê as coisas, a cosmovisão também define a maneira como as pessoas entendem a vida, a história, o mundo, a si mesmas e o futuro. Se eu colocar uma lente azul, eu vou começar a ver tudo azul. Se eu colocar uma lente amarela, eu vou começar a ver tudo amarelo, né? Então, cosmovisão é basicamente isso. As pessoas enxergam o mundo através daquelas lentes. Isso dá uma tonalidade diferente. Por isso que você ouve, às vezes, cientistas políticos bem gabaritados tendo conclusões completamente opostas. Porque ambos estão enxergando a realidade, olhando para o mesmo fato, mas com lentes diferentes. E aí, a maneira como eles veem é diferente. É diferente. No entanto, seguindo aí, essa ilustração de que a cosmovisão pode ser comparada aos óculos, essa ilustração não é boa o suficiente no meu entendimento, né? Por quê? Porque ela dá a entender que a qualquer momento a cosmovisão pode ser retirada ou mudada. Um óculos, eu consigo tirar, eu consigo até dar para você colocar e olhar através das lentes do meu óculos. Né? Mas com a cosmovisão não funciona. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu não consigo tirar a minha cosmovisão ou as lentes que me fazem interpretar a vida, o mundo, a morte, o significado das coisas. Eu não consigo tirar isso de mim e dar para você ver o mundo da maneira como eu vejo. Por isso que não é uma ilustração perfeita, essa ideia de que cosmovisão pode ser comparado com um óculos. Então, será que existe alguma ilustração melhor? Seguindo aí, eu creio que a melhor maneira de explicar cosmovisão é compará-la ao próprio olho humano. Cada um tem o seu, não é? Eu não consigo tirar os meus olhos e pôr dentro do seu globo ocular, aí, do seu espaço ocular, para você enxergar como eu vejo. Não dá. A gente não consegue fazer isso. Quando nós acordamos pela manhã, simplesmente a gente abre o olho e começa a enxergar o mundo. A gente não pensa nisso. Agora eu vou enxergar.
Bom, agora eu vou enxergar as cores verdes, agora eu vou enxergar as cores brancas. Não, você simplesmente abre o olho e enxerga, e vive a vida com os seus olhos. Cosmovisão é isso. É algo que a gente tem, está dentro de nós, a gente simplesmente usa e não para pensar na maneira como a gente está usando. Isso é cosmovisão. Nós vivemos, nos relacionamos, pensamos, falamos a partir disto que a gente está chamando aqui de cosmovisão, sem nem mesmo pensar a respeito, porque está tão entranhado dentro de nós que é isso que nos direciona, é isso que nos faz pensar como nós pensamos, é isso que nos faz sentir como nós sentimos, é isso que nos faz reagir como nós reagimos e assim por diante. A visão faz parte de nós de tal maneira que nem precisamos raciocinar para enxergar as coisas, assim como a cosmovisão. Está tão dentro de nós que a gente não precisa nem raciocinar para pensar e enxergar e interpretar a vida e as coisas como nós o fazemos. Então, semelhantemente, a nossa cosmovisão faz parte da nossa vida, de tal maneira que nem percebemos que tudo que pensamos, falamos e agimos é resultado dela, da bendita cosmovisão. As respostas que damos às questões fundamentais norteiam a nossa vida. Questões fundamentais, voltando lá, o que é o homem, qual o sentido da vida, qual o significado da história, o que existe depois da morte, enfim, dentre outras questões, né? Ainda que não tenhamos plena consciência disso, nós formamos respostas para nós. Todos os seres humanos fazem isso. Pode ser consistente, pode não ser consistente, pode ser refletida, pode ser irrefletida, pode ter sido transmitida por algum parente, pelos pais na infância, ou pode ter sido aprendida por meio da leitura de livros, não importa. O fato é que todo mundo cria respostas e entendimento para todas essas coisas. A expressão cosmovisão cristã, que aí é disso que a gente vai procurar falar agora, diz respeito à maneira de ver o mundo e responder às questões fundamentais do modo cristão. E o fundamento teórico para a gente tentar entender como é ou qual é a cosmovisão cristã é a própria revelação dada por Deus ao homem, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é nela que nós vamos encontrar o jeito de olhar a vida e o mundo e a história e Deus e a morte e tudo, né? Na Bíblia, seguindo, encontramos não só as lentes que corrigem a nossa maneira de enxergar a realidade. A Bíblia serve para corrigir a nossa visão, sim, mas eu creio que é mais do que isso, né? Nela nós encontramos a própria visão correta das coisas. Não só as leis, eu não devo simplesmente, pelo menos devo me esforçar para isso, para que a Bíblia não seja simplesmente as lentes pelas quais eu enxergo o mundo, a vida e tudo mais. Eu creio que o nosso esforço tem que ser fazer isso aqui, com que a Bíblia seja o nosso próprio olho. Quer dizer, a gente tem que estar tão imerso na Escritura, na palavra de Deus, a ponto dela fazer parte de nós, dela estar dentro de nós, e então ela, por meio dela, enxergar a vida, o mundo, e buscar todas aquelas respostas. Então, primeiro ponto aqui para a gente pensar é sobre uma mente biblicamente renovada. A Bíblia fala de transformação de mente, a Bíblia fala de iluminação do coração. A Bíblia fala de uma transformação, fala de um despojamento do corpo da carne e de um revestir de Cristo. Ou seja, a Bíblia traz essas ideias, essas imagens de renovação, de transformação. E eu gostaria de olhar para alguns desses textos aí, né? Por exemplo,
esse texto aí de Efésios, capítulo 1, versículo 18, se você quiser abrir, né? Alguns textos bíblicos nos ajudam a perceber que a nossa mentalidade deve sofrer mudanças quando nós nos tornamos cristãos. A maneira como o ser humano vê naturalmente não é uma visão bíblica, não é uma visão cristã. Então, quando por graça Deus converte o ser humano, converteu você precisa a partir de então procurar ter uma visão, uma mentalidade direcionada pela palavra de Deus. Nesse texto aí de Efésios, capítulo 1, eu gostaria de olhar com vocês, a partir do versículo 15, observe aí que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Então, Paulo está dizendo, meus queridos irmãos efésios, eu tenho ouvido falar de vocês, eu tenho ouvido acerca do amor que vocês têm uns pelos outros, e eu não paro de agradecer a Deus por vocês. Aí, na sequência, do verso 16, ele diz, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, eu oro por vocês. Eu não só agradeço, mas eu também faço pedidos a Deus por vocês. Quais são os pedidos? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, veja aí, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E agora o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e assim por diante. O que eu quero destacar é especialmente o 17 e principalmente o 18, mas a ideia de que... Tente observar no texto aí o que Paulo está pedindo a Deus pelos Efésios. O que ele está pedindo a Deus pelos Efésios? Para que Deus conceda aos Efésios um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, ou seja, um entendimento aperfeiçoado, novo, correto, verdadeiro. Versículo 18, ele pede que os olhos do coração deles sejam iluminados, ou seja, para que eles consigam enxergar algumas coisas. Enxergar o quê? Aí ele diz lá, a esperança do chamado deles, a riqueza da glória que eles têm com os santos. Então, ele está pedindo isso, uma transformação de mente, de coração, de dentro para fora, para que eles consigam ver a realidade espiritual. Para que eles não vivam simplesmente uma vida material, simplesmente uma vida social, uma vida simplesmente política. Paulo está dizendo, olha, existe uma realidade espiritual, Senhor, abre os olhos deles para eles verem. Lembra a história de Eliseu? O moço de Eliseu que estava ali com medo, preocupado. Acho que é Eliseu, né? Posso estar enganado aqui de cabeça, mas acho que é Eliseu. Isso, Geazi e Eliseu, né? Ele então pede a Deus para que conceda a Geazi, o moço que estava com ele, a visão espiritual do que estava acontecendo ali. E aí, quando ele percebe, tem guerreiros ali a serviço do Senhor, na obra do Senhor. Então, em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, Senhor, dá a cosmovisão adequada para eles. Dá uma visão de mundo, de vida, de vida cristã adequada para eles. Para que eles tenham esperança, para que eles saibam o que os aguarda depois de tudo isso. Então é isso que Paulo está pedindo em favor dos Efésios. Seguindo, a visão que nós
temos da vida e da realidade como um todo é obscurecida sem a luz de Cristo. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo também em Efésios 1:18, né? A mente, o coração sem a luz de Cristo, sem o conhecimento de Cristo, é uma visão obscurecida. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando passamos a confiar em Cristo, a nossa mente é aberta e um novo horizonte se abre diante de nós, a ponto da nossa mente começar a mudar progressivamente. Talvez vocês tenham experimentado isso, de terem vivido um longo período, da vida de vocês, de uma determinada maneira, com determinados princípios e valores, e a partir de um determinado momento, ou de uma época, o Senhor mudar a tua mente, mudar o teu coração, e você passar a desejar coisas que você não desejava. Desejar conhecer a Deus, desejar conhecer a palavra de Deus, desejar se relacionar com o povo de Deus, ter comunhão, vir à igreja, desejar falar a respeito do amor de Deus, do Evangelho para outras pessoas. Então, essa mudança é natural que aconteça. Vem a partir da conversão. Mas nós não ganhamos uma cosmovisão bíblica totalmente adequada no momento da nossa conversão. É algo que a gente precisa constantemente buscar renovação, buscar transformação. Com a nossa mente, o nosso comportamento também muda, porque tudo vem de dentro, né? O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, vem do que está dentro de nós, vem dos nossos princípios e valores, vem guiados pela nossa cosmovisão. E aí eu quero ler com vocês agora Efésios 4:17. Efésios 4:17. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Está se referindo aqui a comportamento. Olha, não quero que vocês tenham comportamentos como têm os gentios, ou seja, aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só, o comportamento dos gentios se dá por conta da vaidade dos seus próprios pensamentos. O que eles são? O versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Eles são o que mais? Alheios à vida de Deus. Eles estão fora, desconectados de Deus. Por causa do quê? Por causa da ignorância em que vivem. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não quero que vocês se comportem como os gentios se comportam. Por quê? Porque eles estão absorvidos por pensamentos, por entendimento, por uma cosmovisão completamente alheia a Deus. Eu não quero que vocês vivam como eles. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, então quais são os pecados deles? Se entregaram à dissolução, com avidez, cometeram toda sorte de impureza. Aí vem o versículo 20. Mas não foi assim com vocês. Não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, em relação ao que já passou, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, em relação ao trato passado, vocês já se despojaram, não faz mais parte de vocês essa velha natureza, essa corrupção, esse desejo enganoso, não faz parte de vocês. Versículo 23, por quê? Porque vocês foram renovados,
vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo acontece na mente e no coração. A maneira como funciona a tua mente e o teu coração determinará os teus passos, o teu andar, o teu comportamento, que é como ele começa falando lá, não andeis como andam os gentios. Né? Então, é isso que está nesse slide aqui. Né? Quando a nossa mente é mudada, o nosso comportamento também muda. Nosso comportamento, o modo como nós vivemos na prática, tem tudo a ver com aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes a gente nem está parando para pensar bem o que está lá dentro. É a isso que nós estamos chamando de cosmovisão. Na Bíblia, seguindo, a visão de mundo sem Cristo é comparada à cegueira. Mas, por mais inteligente que a pessoa possa ser, e tem muita gente muito inteligente, não é? Sem Cristo, a Bíblia está dizendo o quê? Que elas estão em trevas. As pessoas que vivem a parte de Cristo estão vivendo em trevas, por mais inteligentes que possam ser. Somente a luz de Cristo pode iluminar o conhecimento de uma pessoa a ponto de ela poder vislumbrar a glória de Deus. Não tem outra maneira. Ninguém vai conseguir olhar para Deus, enxergar a Deus, olhar para a glória de Deus, o poder de Deus e a partir disso interpretar toda a realidade se não receber a luz de Cristo no seu coração. E aí nós vamos ler então 2 Coríntios 4, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E olha só o detalhe aí. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, na teologia de Paulo, né, no entendimento de Paulo, o conhecimento de Cristo é o que faz toda a diferença na vida de alguém. Por isso que ele pede a Deus em favor da igreja, para que a igreja entenda, para que a igreja tenha conhecimento, para que seja descortinado o entendimento das coisas espirituais. Né? Por isso que ele está falando, olha, o homem natural está em trevas, mas Deus faz brilhar dentro dele a luz de Cristo, né? Para que haja então essa renovação. Então, nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar isto, né? Uma mente biblicamente renovada. A gente precisa, meus irmãos, entender basicamente duas coisas. Primeiro, nós temos uma cosmovisão. Qual é, então, a nossa cosmovisão? Tente fazer esse exercício no seu dia a dia. Por que eu tenho os hábitos que eu tenho? Por que eu penso da maneira como eu penso? Por que eu estou lutando tanto por algo como eu estou lutando? Por que eu desejo tanto essas coisas? Faz esse exercício introspectivo. Avalie a si mesmo. Tente entender o que está direcionando os seus passos. E aí você vai estar mais próximo de entender a tua cosmovisão, o que está lá dentro do teu coração. Né? E o segundo passo seria, então, deixa eu ver como a palavra de Deus precisa guiar, ou transformar, ou mudar a minha maneira de ver as coisas. Né?
e buscar ler a palavra de Deus com esse objetivo. Senhor, muda a minha mente. Muda a minha visão da realidade. Por exemplo, para nós, na nossa cultura ocidental, o nascimento de alguém é uma alegria, não é? A gente se alegra, a gente fica feliz. Vemos, por exemplo, a Patrícia, a Bruna estão grávidas, a gente fica feliz e fica na expectativa, né, da chegada do bebê. Isso é normal para nós. A gente nem para pensar por quê, mas é assim para nós. Mas você sabia que tem culturas que quando uma mulher fica grávida ou um casal, né, vai ter um filho, eles choram de tristeza? Sabia? Não é estranho? Eu sabia. Você sabia? Por que eles fazem isso? É uma cosmovisão diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque eles entendem... não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Chorar quando está prestes a nascer ou quando nasce uma criança. Pelo contrário, eu me alegro muito. Não concordo com isso, não. Mas está na cosmovisão desse povo a ideia de que é mais um que chegou para sofrer com a gente. É mais um que chegou para enfrentar as doenças, enfrentar as dificuldades financeiras, enfrentar as frustrações. E a vida é cheia disso, não é? Claro que temos alegria vez ou outra, mas tem épocas da vida da gente que parece que está numa toada, olha, difícil. Doença, interpretar a doença. O que é normal para nós? Como usando o exemplo, né, da Johnny, orar pela Evelyn que está com gripe, orar pelo irmãozinho que enfim, descobriu um câncer e está muito triste, está abatido, orar por ele, orar pela cura dele. A gente um acidente de repente acontece, nós lamentamos porque alguém sofreu um acidente, teve sei lá, uma perna amputada. Isso tudo dói para a gente, é ruim para a gente, não é? E é normal para nós. Agora, do ponto de vista de Deus, como é que Deus enxerga essas coisas? Será que todo tipo de doença ou de sofrimento ou desastres que no nosso modo de ver são coisas ruins, né? Como será que é do ponto de vista de Deus? Por exemplo, quantas pessoas não tiveram seus corações inclinados para a fé e até mesmo transformados pela graça de Deus numa situação de enfermidade? Numa situação de perda. Não foram transformados e não foram convertidos. E às vezes a gente pode estar, né, orando para Deus curar, e aquela enfermidade é exatamente algo que está exatamente no centro da vontade de Deus. E por que a gente não vê dessa forma? Porque a nossa cosmovisão está influenciada pela maneira como o mundo vê uma enfermidade. E aos olhos de Deus aquilo pode ter um sentido completamente diferente. Paulo, por exemplo, disse, eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei enfrentar a situação de maior penúria possível, sem
sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum, como sei também ter prosperidade, ser honrado. Eu já passei por todas as experiências. E aí ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando a gente está passando por uma situação em que a gente é envergonhado, ou alguém nos desrespeita, ou então a gente está vivendo um desemprego, uma situação financeira desagradável, qual que é a nossa oração? Senhor, me livra dessa situação, me livra disso, me dá um emprego, resolve o meu problema financeiro. Senhor, essa pessoa que está me humilhando aqui, Senhor, elimina ela da minha vida. Por que a gente tem esse tipo de sentimento? É justamente porque nós não enxergamos as coisas como Deus as vê. Pode encerrar a apresentação, Mateus? Eu vou continuar na semana que vem esse assunto, mas eu quero ler, para a gente finalizar o nosso estudo, em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, prestem atenção na leitura. Preste atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está louvando a Deus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me regenerou e me deu esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Essa esperança é para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Certo? Entendeu até aqui? Paulo está louvando a Deus, adorando a Deus, porque mediante a ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados e temos esperança. Esperança de quê? Esperança de uma herança futura que não pode ser corroída, não pode ser corrompida, uma herança perfeita. Todos nós, mediante a fé, estamos sendo guardados pelo poder de Deus para essa herança, para desfrutar disso que olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum jamais ouviu. Certo? Entendeu essa parte? Agora olha o versículo 6. Nisso exultais. Nisso vocês estão se alegrando, vocês estão exultando nisso. Nisso exultais, embora... Pronto, aqui está o problema. Aqui está o detalhe. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, olha aí, sejais contristados por várias provações. Vocês se alegram na herança por vir, embora no presente momento vocês eventualmente passam por situações de grandes provações, de grandes dificuldades, vocês são contristados pelas agrúrias da vida. É assim que fala, agrúrias? Tá certo? Pelas situações adversas, complicadas. Vocês se alegram no que está lá preparado para vocês, mas agora vocês passam por isso. Para quê? Olha o objetivo de passarmos por tudo isso. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo quando esse ouro é apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: essas provações, essas dificuldades que hoje vocês passam é para purificar a fé de vocês.
E aí eu olho um texto desse e eu concluo: a minha cosmovisão não é lá tão bíblica assim, não. Porque quando vêm as provações e as dificuldades, a minha sensação não é essa de alegria por estar tendo a minha fé sendo aperfeiçoada. Pelo contrário, por vezes a minha sensação é de desânimo, um sentimento de derrota, sentimento de incapacidade, de inutilidade, e cada um tem seus sentimentos quando provações nos sobrevêm. Mas você percebeu que nesse texto aqui as provações são bênção? São instrumentos de Deus para aperfeiçoar o seu povo? É essa a argumentação do apóstolo Pedro na carta. Está dizendo, olha, vocês têm que parar de olhar o mundo do jeito que todo mundo vê. Vocês têm que começar a olhar para a realidade do jeito que Deus vê. No caso deles, eles estavam passando por grandes dificuldades e provações e perseguições e etc. Que situações difíceis eventualmente estão passando pela nossa vida, né? E a gente precisa olhar como Deus vê. Precisamos refletir sobre a nossa cosmovisão e perceber os detalhes do nosso modo de pensar e de agir. Porque cada detalhe da nossa vida precisa ser submetido a Cristo, ao conhecimento de Cristo. Esse tem que ser o nosso esforço. Levar cativo a Cristo todo pensamento, não só dos outros, mas que comece em cada um de nós, individualmente. Submeter a Cristo tudo e pedir a Ele, Senhor, como é que o Senhor está vendo essa realidade? Como é que o Senhor está vendo essa situação? Qual é a bênção do Senhor para a minha vida nisso? Que a gente se alegre nessas coisas e guarde a esperança daquilo que está para além deste mundo, para que o nosso dia a dia aqui seja um dia a dia que agrade a Deus, seja uma vida prática que agrade a Deus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado por esse tempo de estudos, obrigado pela iluminação do Teu Espírito em nos fazer perceber que muitos dos nossos conceitos, princípios e valores são contrários à Tua palavra. E certamente a grande parte desses princípios, valores, conceitos que são contrários à Tua palavra estão dentro de nós nem mesmo percebemos. Por isso a nossa oração agora, Senhor, é que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente perceba, Senhor, e a gente submeta isso tudo a Cristo Jesus e a Tua palavra. Guia, Senhor, o nosso modo de pensar, nosso modo de interpretar a realidade por meio da Tua palavra. Guia o nosso modo de sentir, nosso modo de falar, nosso modo de ver. Guia o nosso modo de agir e de reagir. Guia os nossos planos e sonhos, guia as nossas emoções, para que nós não sejamos semelhantes a esse mundo, mas sejamos semelhantes a Jesus. Faz essa mudança, Senhor, no meu coração, no coração da minha família, no coração dos meus irmãos. Faz isso, Pai. Transforma a nossa mente. Renova a nossa mente. Assim pedimos, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.